hoje a gente vai entrar, né, na carta de a primeira carta, né, ali que o próprio Jesus Cristo ele fala para João, né, a igreja de Éfeso. Como nós na primeira aula nós já falamos um pouco sobre Éfeso, né, a gente fez uma comparação entre Éfeso do período paulino com Éfeso do período joanino. Eu não vou me estender aqui novamente. Então, assim, para o Tiago e para o Mateus, se não assistiram às aulas, eu passo depois o link. Eu não sei se também se a Denise chegou a assistir, mas de toda forma, quem não tiver assistido a primeira aula, é só me falar que eu mando no privado o link para poder estar assistindo a primeira aula. Mas fazendo uma recapitulação aqui bem rápida, né, a gente tinha falado que Éfeso ela é uma das capitais principais do mundo antigo. Né? Ela se tornou ali a base missionária estratégica do ministério de Paulo. Né? Então, a partir de Éfeso, foi onde as outras igrejas do ministério foram nascendo. Né? Ali era a base, o centro, né? Ali a sede, por assim dizer, do ministério paulino, e também era uma cidade altamente importante no mundo antigo, né? Uma cidade em torno de 250 mil habitantes, né? Ali havia uma das sete maravilhas do mundo antigo, né? O templo da deusa Ártemis ou Diana dos Efésios, e era uma cidade litorânea, uma cidade que tinha um porto muito rico, uma cidade rica no seu contexto geral, né? Ou seja, altamente idólatra, mas também altamente rica. E foi ali que o evangelho se tornou uma pedra na cidade de Éfeso, para o ministério daqueles que eram pagãos. Então, assim, a igreja de Cristo se consolidou ali. Ela, até um comentarista fala uma coisa que eu acho muito interessante, né? Éfeso tinha tudo para ser perfeita se não fosse a igreja de Cristo. Né? Ou seja, a igreja de Cristo ela atrapalhou os planos da perfeição pagã de Éfeso. Né? Então, se não fosse ali a igreja ela penetrar e ela pregar e ela estar ali consolidada nessa cidade, seria uma cidade 100% voltada para o materialismo, para o paganismo, mas houve ali a vontade do nosso Deus para que a palavra fosse estabelecida ali como uma base inicial para toda a Ásia Menor. Então, apesar dessa consolidação do ministério paulino no período ali das três viagens de Paulo, quando a carta, quando João escreve essa carta a Éfeso, né, por meio da iluminação, né, por meio da inspiração do Espírito Santo, né, porque precisamos apenas agora fazer uma consideração aqui, tudo que a palavra de Deus nos remete, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Né? Então, assim, tudo que João escreveu ele foi inspirado pelo Espírito. Hoje não há mais essa inspiração, né? Ou seja, o cano foi fechado, então não há como adicionar mais nada e nem retirar mais nada da palavra. Hoje o que acontece conosco é uma iluminação, né? O Espírito Santo ilumina nossa mente para ter um discernimento daquilo que ele inspirou esses homens de Deus a escrever por meio da sua própria vontade. Né? Então, apenas para poder te fazer esse adendo que é muito importante, né? Porque a gente vê muitas pessoas falando assim, não, porque eu fui inspirado por Deus a dizer isso. Não, você não foi inspirado, você foi iluminado por Deus. Não há mais essa inspiração, porque não há mais como a gente inserir uma nova mensagem. A mensagem está na palavra e ela está fechada e selada, né, conforme o Apocalipse ele está nos trazendo tudo isso. Então, essa carta inspirada pelo próprio Jesus Cristo, pelo Espírito de Jesus, né, ali falando diretamente com João, é para uma igreja de Éfeso que a realidade é de 30 anos depois. Ou seja, se passaram 3 décadas desde a sua fundação. E aí existem algumas nuances muito interessantes que nós vamos analisar aqui. Algo que é muito característico dentro de todo o gênero apocalíptico é o chamado profetismo bíblico. Né? Então, quando nós estudamos o apocalipsismo, né, que é o estudo dessas ações
apocalípticas e também do gênero apocalíptico, né? Eu falei um pouco disso na aula passada, né? O Apocalipse, ele é um gênero literário, né? Como hoje, no nosso comparativo mais moderno, como ação, ficção, drama, romance. Então, dentro do cenário bíblico, o apocalipse, né, ou então o apocalismo, né, esse seria o termo do gênero, ele é ali uma classificação de escritos, né? E nós vimos na aula passada alguns apocalipses, e que esses apocalipses eles estão de certa forma fragmentados na Bíblia, né? Eles estão ali foram usados como base, escritos de apóstolos, de discípulos, de outros profetas, e serviram como base para também estar dentro dessas doutrinas no qual os apóstolos estavam ali redigindo. Né? Apesar deles não terem sido canonizados, colocados dentro do cânon bíblico, né? Eles tinham a característica, né? Apenas uma questão de curiosidade, não sei se eu falei na aula passada, mas o Apocalipse de João, né, até antes do fechamento do cânon, ele era considerado um livro apócrifo, né? E livros apócrifos, irmãos, não é os livros da Igreja Católica, né? O termo apócrifo não quer dizer não inspirado, né? Muitas pessoas gostam muito de utilizar esse termo para poder dizer que todo livro apócrifo é um livro não inspirado pelo Espírito. Não, não tem nada a ver. Isso é uma, um erro totalmente teológico e principalmente exegético, né? A questão de classificar um livro apócrifo ou não é dentro de uma questão de gênero e dentro de uma literatura judaica. Então, escritos apócrifos, eles sempre existiram, tanto no Primeiro Testamento, né, que é o Antigo, quanto no Segundo Testamento, que é o Novo. Né? Então, se nós, para quem gosta de estudar essas particularidades, né, aprofundar mais dentro desse estudo de gêneros, de livros bíblicos, vai se adentrar dentro desses escritos apócrifos, que são também escritos, são gêneros, né, de escrita. Entretanto, as nuances deles têm algumas divergências com os livros que estão dentro do cânon. Então, é um cuidado muito grande quando a gente for dizer que o livro apócrifo ele é um livro não inspirado, porque nós temos várias citações de livros apócrifos, né, pelos profetas, né, do Primeiro Testamento, e que são baseadas em estar no livro desses profetas como um livro canônico, né, por exemplo, Isaías, Ezequiel, Jeremias, os livros de Primeiro Reis, Crônicas, onde existem citações ali de Elias, Eliseu, existem bases ali, estruturas de escrita, né, de relatos que são extraídas de livros apócrifos e que estão dentro desse cânon que nós conhecemos hoje. Então, quando não se conhece essa originalidade, da onde vem toda essa estrutura bíblica de escrita, as pessoas começam a pecar e a falar coisas que são incoerentes. Né? Então, precisamos ter um cuidado muito grande quando nós formos classificar um gênero literário bíblico que não está dentro do cânon, como não inspirado. Precisamos dar uma explicação muito mais estruturada para poder isso não se tornar muito confusa e aí a gente também fechar, né, a nossa mente. E entrando dentro desse parâmetro, uma característica que anda muito com o gênero apocalíptico, né, é o quê? A profecia. Então, hoje, o que nós conhecemos no nosso mundo, né, no nosso tempo, né, atual, qual que é a referência de profecia que nós temos? Né? É um pouco do modelo pentecostal, né? Quando as pessoas ali dizem que elas são inspiradas por Deus, né? São tomadas pelo Espírito Santo, né? Começam a falar em línguas e ali começam a dizer várias coisas, né? Dizendo que aquilo ali é uma profecia bíblica, né? Deus está mandando falar, né? O eis que vos digo, eu sou o Senhor, etc, 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 que a gente não precisa entrar nesses métodos, que todos que estão aqui já ouviram algum modelo desse tipo de profecia, né? Mas quando nós trazemos a profecia bíblica para uma exegese, né, do que é verdadeiramente a profecia,
nós vamos estabelecer 7 pilares, né? E é isso que a gente vai iniciar hoje falando, antes da gente chegar na carta, porque é muito importante a gente entender todo essa estrutura, né, do Apocalipse ali, porque tudo isso que está sendo feito, nós vamos ver que a base do Apocalipse ele é baseado todo numa mensagem profética. Então, se a gente não entende o que é profecia, nós também não vamos entender a linguagem profética das profecias. Então, é isso que nós precisamos já compreender antes de entrarmos de cabeça em cada uma delas. Né? Então, o que é profecia? Né? Dentro de uma definição, a profecia ela é uma mensagem da divindade transmitida por um mediador, visando atender às seguintes finalidades. Né? E essas finalidades elas são divididas em 7 categorias. Né? Então, a primeira delas é o diagnóstico e denúncia. Toda profecia ela tem uma estrutura base, e essa estrutura ela é composta por esses 7 pontos, esses 7 pilares. Ele primeiro diagnostica o problema, né? O profeta, por exemplo, a gente pode analisar todas as profecias do Primeiro Testamento, né, do Antigo Testamento, sempre começa dessa forma. Ele diagnostica o problema, né? Que todo esse diagnóstico é feito por Deus, tá, irmãos? Não é o profeta. O profeta ele é apenas o quê? O mediador, como está escrito aqui, ó, é o mediador, né? A divindade ela transmite toda a informação pelo mediador. Então esse mediador ele não tem autonomia de mudar a mensagem, de distorcer a mensagem ou de ajudar a mensagem, né? Modificando ela em algum ponto. Não, não. O mediador ele apenas transmite do jeito que ele recebe. Né? Então, esse diagnóstico ou denúncia, né, é feita pelo próprio Deus, é o primeiro ponto. Ele começa com esse ponto, diagnóstico e denúncia. O segundo ponto é uma ratificação da aliança, ou seja, ele traz, né, o problema à tona, né, o que está acontecendo, e ele começa, o próprio Deus, ele começa a fazer de novo uma concentração, né, uma nova como que eu posso dizer, essa ratificação mesmo, ou seja, corroborando a mensagem dele. Ou seja, essa mensagem dele é aquela toda a estrutura desde o Primeiro Testamento, de quem ele é, da sua santidade, da sua mensagem, entendeu? Da sua palavra que é irrevogável, da sua justiça, né? Então essa ratificação da aliança é tudo aquilo que Deus ele já falou para o homem, que está estabelecido aonde? Na palavra. Então, tudo aquilo que os profetas do Primeiro Testamento faziam, eles não faziam por conta própria, eles sempre estavam voltando aonde? Sempre voltando à Torá. Ali foi o que? Aonde foi estabelecida uma aliança de Deus para com o homem. Então, a profecia ela começa dentro desses parâmetros. Ela não está fugindo de nada que é bíblico. Ela está apenas entrando dentro desses parâmetros. O terceiro ponto é um realinhamento. Então, uma vez que Deus ele chama você, aquilo que ele já falou, a promessa, a aliança, ele quer fazer com que essa profecia, essa mensagem, faça com que você que está fora, né, está totalmente fora do caminho, da direção que ele determinou, e ele traga você para esse caminho. Então, quando ele faz esse realinhamento à Torá, né, o que a palavra Torá significa no hebraico, né, na sua estrutura etimológica, né? Ela é o que? Ensino, instrução. Então, os 5 livros do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, né, eles são chamados de Torá. Né, é a palavra, né, que compõe esse livro no hebraico. Então ali está concentrada toda essa aliança, toda essa promessa, todos os desígnios de Deus e todo o manual no qual o homem precisa viver. Né? As leis, a forma como adorá-lo, a forma como também se santificar, tudo está ali. Então, primeiro, ele lembra tudo aquilo que ele já falou e ele começa a fazer o que? Um realinhamento, começa a trazer a pessoa de volta. Né? A mensagem é uma mensagem de resgate. Né? O quarto ponto é o que? Impactar o comportamento. Então, ao mesmo tempo que Deus, por meio da profecia, ele está resgatando você
desse caminho tortuoso que você se desviou, ele também começa a te impactar, ou seja, ele começa a mostrar a você os efeitos disso, né? O que acontece com esse comportamento seu. Então ele começa também a sinalizar. A profecia ela tem por esse objetivo trazer esse impacto para você, né, para o receptor que está recebendo essa mensagem, como se fosse um chacoalhão, né? Para quê? Para que ele entenda o que está acontecendo, a consequência desse desalinhamento, desse desvirtuamento do caminho. Né? Então, esse comportamento ele é impactado pelo próprio Deus. Deus confronta o homem dessa forma. E aí, no quinto, ele começa a fazer o quê? Depois que ele resgata o homem, ele faz esse alerta, esse impacto, ele começa a lapidar, né, a situação vivencial daquela pessoa. Né? Ele já trouxe, ele já entregou aquela mensagem de impacto, já falou que precisa voltar para o caminho, e aí Deus começa o quê? Por meio de uma lapidação, ele começa a esmerilhar a pessoa, fazendo com que ela compreenda que aquele desvirtuamento dela gera consequências graves e isso faz com que a vida dela se torne bruta, né? Ou seja, bruta no pecado. O pecado nos transforma em seres brutos, né? E Deus ele quer o quê? Quando a santificação é isso, é retirar essas arestas. A santificação é o polimento, é o brilho, né? Por isso que quando nós somos santos, né, nós somos o quê? Qual que é a imagem, né, o significado, o simbolismo da santidade, o brilho. Então, uma pedra bruta, suja, um diamante bruto, o valor dele é muito abaixo do que o valor de um diamante que, às vezes, aquela pedra bruta, às vezes desse tamanho, ela fica desse tamanhozinho. Ou seja, ela fica, às vezes, 25% do tamanho real dela, quando ela foi encontrada. Só que aquele tamanho pequenininho, depois de lapidado, feito todas aquelas arestas, aquele brilho, ela vale, às vezes, sabe, assim, 10.000 vezes o preço dela bruta. Por quê? Porque a lapidação, o trabalho final em cima daquela pedra toda suja, grossa, cascuda, o trabalho final trouxe o brilho, a veia ali da cor, do valor real dela. Então é isso que a santificação ela faz, ela tira, ela vai pulindo, ela vai arrancando aquela casca grossa de nós e deixa somente aquela gema, a parte mais valiosa. E isso é o que por meio da santificação que é feito isso. Então a profecia, ela tem essa característica de polir o homem, de santificar o homem, né? Não é o que nós vemos por aí, né, o eis que vos digo, né, as profecias que é a profecia do óbvio, né, ó, amanhã vai chegar isso na tua casa, amanhã, não é isso a profecia, né, e aí tem uma veia, um pilar aqui que pode até nos dar às vezes acharmos que pode ser uma rasteira disso tudo que a gente está falando, que a gente combate, que é o que? Essa forma de ser um vidente, né? Que é o que? Ela tem uma característica que é chamada o quê? Veicular promessas futuras. Mas essas promessas futuras não é uma evidência do óbvio. Essas promessas futuras, no qual a profecia, a profecia bíblica, ela nos traz, é algo que já está estruturado, já está pronto e ela é totalmente eterno. Essa promessa futura não é material, é totalmente eterna. Então, quando um profeta, né, naquele período, ele avisa e ele fala sobre algo futuro que vai acontecer, não é que ele está sendo um vidente, querendo adivinhar o futuro, não. É porque Deus está fazendo com que ele esteja vislumbrando pelos olhos espirituais dele aquilo que espiritualmente já está posto, já está pronto, né, comprovando que Deus ele vive numa esfera atemporal. Não existe tempo para Deus, não existe o início e fim, ele é o todo. Né? Então, se tudo já está pronto, já está consumado no reino dele, na esfera dele, essa veiculação, ela é o quê? Ela só é corroborada depois que todo esse processo anterior é feito. Porque não tem como Deus mostrar a promessa gloriosa dele com a pessoa totalmente sem diagnóstico,
desvirtuada, bruta, imersa no pecado, porque ela não vai conseguir compreender essa promessa futura. Né? Então, quando nós vemos isso, todas essas características aqui, nós estamos encontrando e vamos encontrar dentro do Apocalipse, né? E vemos também no Primeiro Testamento. Então, é bom os irmãos começarem, às vezes, até mesmo a reler, né, livros dos profetas maiores e menores, para poder vocês começarem a reler com essa ótica. Né? E o último pilar é consolidar o presente e construir o futuro. Essa consolidação do presente é o quê? É uma vez que tudo isso que Deus já fez, né, trazendo, alertando, avisando, impactando, confrontando, ele quer o quê? Ele quer consolidar isso tudo que ele fez na sua vida presente e quer que você agora caminhe nessa direção em busca desse futuro glorioso, dessa promessa futura gloriosa. Não é algo material, não é algo palpável, não é ali, né, a promessa do óbvio, né, que Deus amanhã vai abrir, vai te dar o carro zero, amanhã Deus vai te dar a casa própria. Não, é a promessa futura. E aí, uma coisa que quando nós começamos a estudar, né, toda essa estrutura do profetismo bíblico do Primeiro Testamento, onde existe uma demanda muito maior do que no segundo, nós começamos a observar que toda essas revelações, né, que Deus está passando para o seu povo, é tudo algo novo. Né? O povo não está acostumado com isso. Então, por isso que nós vemos sempre que houve, e sempre, em todo esse período, até mesmo no período de Cristo, ali nós vemos ali que existem ainda, João Batista mesmo, ele é um profeta que anuncia, né, o próprio Jesus Cristo. Por que existe ainda toda vez que um profeta morre, outro substitui, outro substitui, outro substitui? Por quê? Porque Deus está educando o povo. É algo novo, ele não conhece, o povo não conhece, o povo de Israel não conhece essa dimensão dessa promessa futura, dessa consolidação presente de relacionamento, né, vertical com Deus e o que? E santificação horizontal. Né? Ou seja, nós temos que ter uma relação para com o Pai de forma constante, né? Em consequência, essa relação nos gera santificação, que é o que? Um processo horizontal, não um processo vertical. Né? Mas esse processo de santificação vertical, ele sempre é ascendente. Ele sempre está crescendo. Por quê? Porque é um processo que ele não regride. O salvo em Cristo, o povo eleito, ele sempre está em constante crescimento, em constante progressão, não regressão. Por isso, quando existe uma regressão, é onde entra a profecia. Todas as vezes que o povo começava a regredir daquilo que Deus tinha orientado, o profeta intervinha. Então, essa conexão entre Deus, profeta e o povo, ela vai ser permanente até a vinda de Cristo. Por quê? Porque Cristo, ele vai, mais à frente nós vamos ver que Cristo ele vai fazer um papel de uma tríade. Né? Então, uma vez que a gente agora compreende como que é a profecia e o que é a verdadeira profecia, nós podemos agora avançar. Né? Não somente para continuar estudando o livro, né, de Apocalipse, mas também para termos uma ótica muito mais abrangente do Primeiro Testamento, que é o que? Onde aponta Cristo. É isso que é o mais relevante no nosso estudo. Né? Então, assim, avançando, como eu falei, toda essa conjunção, né, de estrutura profética, ela sempre vai afunilar em Cristo. Né? E Cristo, no Apocalipse, ele tem uma tríplice função. Né? E quais são essas três funções? Né? A primeira é o profeta. Né? Aquele que anuncia, aquele que fala, aquele que mostra, que diagnostica. Né? Nós vemos isso já na estrutura das cartas. Né? Nós vamos ver no próximo slide uma estrutura no qual é o quê? Toda uma forma de diagnóstico que quem faz é um profeta. Né? O profeta no Antigo Testamento, ele diagnostica, ele, por meio do Espírito Santo já ali iluminado, ele fazia o diagnóstico do povo e falava aquilo que Deus já tinha ordenado. Cristo também, ele é o sacerdote perfeito.
né? Aquele que consegue fazer o quê? O link, né, entre o povo e o Pai. Ele é o sacerdote perfeito, né? Também sendo o sacrifício perfeito, mas nesse ponto aqui é o quê? O exemplo de um sacerdócio real. Então Jesus, ele é o sacerdote real. Ele é esse homem, né, esse ser perfeito que pode adentrar os santos dos santos, né? Vamos remeter aqui um pouco, eu não trouxe esse gráfico aqui, mas vamos remeter um pouco quando o povo estava no deserto e tinha o tabernáculo, né? O povo só podia chegar até um certo ponto, e a partir de um outro ponto é onde o sacerdote ele entrava para poder fazer ali a parte do acendimento, manter o candelabro de 7 pontas aceso, os pães da proposição, ele pegava ali toda a estrutura do sacrifício e ele adentrava onde? O santo dos santos para poder apresentar essa oferta. Né? E uma característica muito interessante era que o sacerdote não podia ter pecado. Então, Jesus, né, o nosso Cristo, o nosso Senhor, ele é esse sacerdote real, puro, que não tem pecado e que pode sim levar tudo aquilo que nós, né, tudo aquilo que nós temos de errado, ele pode purificar e levar isso diante do Pai. Fala, Senhor, meu Pai, eu sou o sacerdote que entrego aqui o sacrifício vivo, que sou eu também. Então, ao mesmo tempo que é algo maravilhoso e lindo, também é um mistério. Como que um sacerdote pode ser o sacrifício, né? Mas isso é o que? É a perfeição do nosso Deus. Então, a partir desse momento, nós vemos já essas duas funções que são importantes aqui dentro de um conceito da literatura apocalíptica. E também, além dele ser o profeta e o sacerdote, ele também é o juiz. Nós vamos ver que em todas as cartas ele vai dar um julgamento final, ele vai dar uma sentença final para todas elas. Né? Algumas nós vamos ver uma informação adicional, uma um menor impacto, outra com maior impacto, mas todas terão ali esse julgamento, ou seja, essa visualização do que aconteceu de errado e o que precisa ser corrigido. Então, isso é muito interessante dentro do contexto da estrutura da literatura apocalíptica, porque isso é o que hoje nós precisamos compreender. Esse é o nosso Deus, né? O nosso Cristo, ele é essa tríade perfeita, profeta, sacerdote e juiz em uma única pessoa. Então, nós temos que ter essa ótica muito ampliada, porque senão nós começamos a ver o nosso Deus apenas como o quê? Um sacrifício vivo. Não, mas o Senhor, o nosso Jesus é o nosso sacrifício vivo, ele é nosso Senhor e tal. Mas nós temos que também entender que ele é o nosso juiz. Ele julga as nossas atitudes. Né? Então nós precisamos ter essa clareza. Ele é o sacerdote real que analisa ali a oferta, né? E vê se aquela oferta ela é compatível ou não é compatível para o Pai. Então precisamos também, o que é a oferta? É o que? O nosso serviço. Já que ele é o nosso Senhor, nós somos o que? Os seus servos. Então, o nosso trabalho é avaliado por Deus. Como nós estamos entregando o nosso trabalho diante de Deus, né? Diante do nosso Senhor? Ele avalia e se isso não está ok, ele descarta e ao mesmo tempo ele vai diagnosticar e vai nos sentenciar. Então é isso que está acontecendo aqui em Apocalipse. Né? Então vamos avançar um pouco mais. Então dentro dessa estrutura que nós já analisamos aqui nesses primeiros slides aqui, como se dá a estrutura das cartas? Como que ela existe toda uma formatação para poder a gente dividir todo esse bloco aqui da carta de Éfeso, de Esmirna, né, de Pérgamo, Tiatira e sucessivamente. Né? Então, a forma literária ela é muito ampla dentro dessa estrutura apocalíptica. Né? O primeiro ponto que nós vamos ver em todas elas é o destinatário. Né? Ela tem essas divisões. Então, o destinatário ele sempre vai dizer, né, ao anjo da igreja X escreve. Né? Então, Deus, melhor, o próprio Jesus Cristo, né, também Deus, ele já ali fala qual é o destino daquela carta. Né? O anjo é o quê? É o pastor, é quem estava ali naquela igreja, né? O cabeça, o responsável por aquela igreja.
Então, todas as cartas elas vão iniciar com a informação para onde essa carta tem que ir. O segundo ponto é o quê? Os atributos do remetente, né, de quem está enviando. E isso é muito interessante, porque ele se auto-identifica. Né? Às vezes, pelo óbvio da carta, não se precisava nem se identificar, mas essa forma como Jesus utiliza essa linguagem, ela está mostrando o seguinte: não é um apóstolo que está dizendo, não é um discípulo que está dizendo, entendeu? Sou eu, o próprio Deus. Porque muitas vezes, melhor dizer, quantas vezes as cartas de Paulo foram enviadas, né, para as igrejas e sempre haviam problemas. As pessoas liam, mas não obedeciam. Com certeza também Pedro escreveu cartas, João escreveu cartas. Por exemplo, a igreja de Éfeso ela teve 3 pastores: Paulo, Timóteo e João, esse que escreve a carta. Então, essa forma de se identificar, né, para o destinatário logo em seguida, ela já causa um impacto na igreja. Né? Assim diz aquele, né? O que aqui nós vamos ler? Né? Não sei se os irmãos chegaram a ler. Né? Ele diz aqui, né, ó, ao anjo da igreja de Éfeso, em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, ou seja, os pilares, aqueles que estão ali na igreja, né, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Os candeeiros é a igreja. Né? Então, as estrelas são os pastores e o candeeiro é a igreja. E quando ele fala aqui, ó, ele anda, aquele que anda, quer dizer o seguinte: ele é o dono dessas igrejas. Não são os pastores que estão ali, é ele que é o dono. É ele que rege. Então, independente se a igreja ela é enorme, ela é grande, como a igreja de Éfeso era, a mais experiente, a mais ali que tinha uma carga de conhecimento maior, e as outras que às vezes eram menores, pequenas, não interessa. Ele é o Senhor de todas elas. Ele é o dono delas, não é os anjos. É ele. Ele está dizendo aqui, ó, esse diz aquele que conserva na mão, ou seja, está na mão dele. Na mão dele. E ele anda no meio, ou seja, quando esse andar no meio das igrejas, dos candeeiros, ele está dizendo o seguinte: ele sabe de tudo. Nada está oculto. Nada. Nada. Por mais que se tente esconder por alguma coisa, nada é oculto aos seus olhos, porque a igreja é dele, então tudo ele consegue enxergar. Ele penetra em todos os cantos, tudo é iluminado pela sua glória. Por onde ele passa, a sua glória ilumina as trevas e tudo é revelado. Então, isso já é um atributo do remetente que gera um impacto enorme quando essas cartas eram lidas. Né? Imagina a igreja reunida, a assembleia reunida e ali o anjo lendo essa carta para todo mundo. Imagina o impacto que isso causava. Era algo que eu assim, não consigo nem dimensionar na minha mente. Né? Seria algo assim extremamente vou usar essa palavra pelo temor, né? Mas seria algo horripilante para mim, entendeu? Ver que o próprio Cristo está ali falando por meio de uma carta com a igreja, ou seja, vai mostrar ali coisas boas, mas também vai mostrar coisas ruins, ou seja, está entrando, mostrando que nada está escondido. Imagina nos dias de hoje se uma carta como essa ela chegasse na nossa igreja. Imagina. Então, assim, isso é para poder a gente começar a dimensionar o tamanho, a importância que essas cartas elas tinham naquele período ali e como que isso está descrito para nós hoje. Então, o terceiro ponto dessa forma literária é uma ciência e análise da situação. Né? Ou seja, lembra que a gente falou lá no slide agora passado sobre a estrutura profética? Já está entrando aqui dentro de uma estrutura profética, se vocês começarem a notar. Ó, a ciência e a análise da situação é o quê? O diagnóstico. Né? Então, a gente já vai falar: conheço as tuas obras, né? Ó, no versículo 2: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Né? E ele continua, né? E tens perseverança e suportaste as provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer.
Né? Então, olha só que coisa maravilhosa. Ele conhece as obras da igreja. Então, irmãos, não adianta a gente tentar viver uma vida rasa. Isso é uma prova de que, naquele tempo, o próprio Cristo sabia como a igreja estava e ele sabe como hoje a igreja está. Então não adianta nós sermos hipócritas, né? Porque essa é a palavra, hipócritas, achando que às vezes nós estamos servindo ao nosso Deus de forma leal e justa, enquanto nós não estamos. É isso que é o grande problema. Isso acho que é a maior doença, o maior câncer que está na igreja brasileira hoje como um todo. Né? Na minha opinião, não salva nenhuma. Né? Porque a gente vê muitas ações externas, mas o interno, né? Que às vezes a gente não consegue observar, a gente vê que em alguns sinais nós vemos que não há alguns sinais internos de uma verdadeira conversão. Falamos muito, mas agimos muito pouco, né? E aqui o próprio Cristo, ele sinaliza 5 pontos aqui dessa análise. Depois a gente vai analisar elas, né? Então, nessa estrutura, ele já começa mostrando o quê? Ele tem ciência e ele já faz essa análise e mostra, olha, eu tenho ciência de tudo que está acontecendo. Né? E avançando, aí ele, dentro dessa ciência e análise, ele analisa cometeu alguma infração, a igreja cometeu alguma infração? Se sim, ele vai falar: tenho contra ti, estás morto, és morno, etc. Então, assim, dentro de uma estrutura daquilo que a gente está observando, nós podemos entender o seguinte: não adianta termos obras, conheça as tuas obras. Não adianta nós termos obras positivas, mas cometemos uma infração, porque ele vai apontar a infração. As obras positivas, elas nunca irão sobrepujar ou encobrir essa infração. Nada pode estar oculto do nosso Deus. E aí é onde a nossa percepção de serviço, de servir a Deus, é que precisa ser mudada hoje nos nossos dias. Nós, às vezes, buscamos o que? Obras. Estamos fazendo obras, às vezes, muitas das vezes. E essa obra é o quê? Às vezes cumprindo um rito religioso, né? Mas às vezes estamos cometendo algumas infrações diante de Deus e que achamos que as nossas obras irão encobrir essas infrações. Mas a carta está mostrando ao contrário. Ele debulha tudo. Jesus, ele debulha tudo. Ele tira tudo. Ele revela tudo. Ele expurga tudo. O que é bom e é o que é ruim também. Então, uma vez que você tem uma infração, ele inicia uma advertência, né? Ou conselho, né? E qual é a característica? Arrepende-te, né? Então, qual que era aqui o delito de Éfeso? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Essa era a infração. Essa foi a infração. E logo em seguida, ele já fala, olha, ele adverte, né? Ele começa o processo. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e volta à prática. Isso é muito importante, irmãos. Isso é muito importante, né? Então, isso mostra que ao mesmo tempo que o nosso Deus, ele debulha o nosso pecado e me perdoe esse termo que eu vou usar, mas é assim que Jesus ele fez, esfrega na nossa cara, porque tudo isso que ele está fazendo aqui com a igreja de Éfeso, irmãos, era para poder não só servir para Éfeso, porque esse conjunto das 7 cartas era para ser feito um rodízio. Então, a igreja de Éfeso, ela lia a dela, e depois ela ia ler a de Esmirna, depois ela ia ler a de Pérgamo, depois ela lia a de Tiatira, aí depois ela lia a de Sardes, depois ela lia de Filadélfia, e por último ela lia de Laodiceia. Todas as cartas tinham que ser lidas em todas as igrejas, não era individual. Por quê? Para que para que a igreja aprendesse com o erro dela e com os erros das outras também. Olha, vocês não cometeram aquele erro, mas ó, olha só o que aquela igreja fez. Então Jesus, ele, sabe, ele esfregava mesmo na cara da igreja. Ele falou assim, olha só, você tinha coisas boas, olha só o teu pecado, ó, tá aqui, ó. Não adianta você fugir dele.
Porque Jesus, ele faz isso por uma correção. O amor de Cristo, né? Eu lembro até que a Denise, numa aula de EBD de domingo, não me recordo qual, ela falou algo que eu já falava isso há muito tempo, quando a gente conversava com a Mariana aqui, quando a gente via algumas coisas erradas, né? A Denise falou isso, ela falou assim, nós esquecemos que o nosso Deus, ele é justo, ele é justiça, entendeu? Então nós temos uma ideia de um Deus muito amoroso, como fosse um papai, né? Ele é um pai para nós, amoroso, extremamente amoroso, mas o amor dele é justiça, né? Denise definiu isso também. O amor é justiça, é um mistério. Entendeu? Mas como que o amor pode ser justiça? É um mistério, é a forma de Deus nos amar. Entendeu? E essa justiça é o quê? É mostrar mesmo, esfregar pra gente aqui ó, na cara, olha, você errou, tenho contra ti. Jesus, quando está falando isso aqui, não está falando manso, ele está falando duro, tenho contra ti, estás morto, és morno, e etc, etc, etc. A gente vai ver isso carta a carta. Mas, ao mesmo tempo que ele é duro, logo depois ele nos dá uma chance. Ele fala: arrepende-te. E qual foi a primeira palavra, a primeira mensagem que Jesus iniciou o seu ministério? Arrependei-vos. Nós formos estudar lá os evangelhos, busquem lá, comece a ver, lá em Mateus, se eu não me engano, tem essa premissa, ele fala, quando Jesus inicia o ministério, a sua primeira mensagem foi arrependei-vos. A primeira palavra que Jesus falou no seu ministério de pregação. Então, o arrependimento é algo que tem que estar em nós todos os dias. É a virtude que nós precisamos buscar em Deus. Senhor, eu preciso ter um coração de arrependimento constante. Eu preciso me arrepender todos os dias, Senhor, da minha falha, do meu pecado, das minhas transgressões, Senhor. E é isso que ele estava chamando a atenção da igreja de Éfeso. E logo em seguida, quando ele aplica ali a advertência, conselho, né, e também aplica a penalidade, né? E nós vemos isso, virei contra ti, né? Vomitar-te-ei. E aqui qual que é a penalidade aqui, ó? Venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Olha que coisa terrível. Olha que coisa terrível. O próprio Deus está dizendo que ele vai tirar a presença dele. Ele vai tirar. Ele vai expurgar essa igreja. Imagina se hoje o nosso Cristo virar e falar assim: olha, a partir de hoje, se vocês não mudarem, eu vou tirar a minha presença do meio de vocês. Vocês não me terão mais. Imagina que coisa abominável, irmãos. Imagina que coisa terrível, insana. Não gosto nem de pensar nisso, porque se com o nosso Deus, né, com o Espírito Santo que habita em nós, está ao nosso lado, já estamos vivendo algo desesperador, se não é Ele aplacar as nossas ansiedades, os nossos terrores, os nossos medos, imagine se nós não tivermos Ele. Imagina! É algo terrível. O que pode ser pior sem o nosso Deus? O que pode ser pior? Não há mais nada. Estar sem ele é o pior de todas as nossas dos nossos pesadelos. E ele fala isso. Ele fala isso para Éfeso, para a igreja de Éfeso. Moverei do seu lugar o teu candeeiro. Olha que coisa terrível. Mas também existem situações nessas estruturas em que algumas igrejas, que nós vamos ver à frente, elas não tiveram infração. E aí, quando ela não tem uma infração, ela não tem advertência nem penalidade, mas ela já vai direto para um outro fator, né, que é o fator do encorajamento. Né? Apesar de Cristo ser muito duro nessas três fases da carta, né, de apontar a infração, esfregando na cara, advertindo, mandando voltar e dando ali a penalidade, que é o que? Caso não se corrija, Cristo também, com seu amor e justiça, ele nos encoraja. Né? Então ele fala, não temas. Ou então lá na frente vai dizer, guarda o que tens. E aqui ele vai dizer o quê? Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, os quais também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
ele já começa aqui já a dar um encorajamento, ou seja, qual é o encorajamento? É o que é essa aversão, né, dessa heresia que existia nesse período, né? Quem foi Nicolau? Nicolau, segundo, né, aqui a história bíblica, né, dentro da história da igreja, né, foi um dos 7 diáconos, né, que foram impostos às mãos lá em Atos dos Apóstolos e que futuramente, mais à frente, ele se desvia, né, se tornando um herege e ali começando a disseminar um falso evangelho. Né, e ele carregou muitas pessoas, né? E aí, o que acontece? A igreja de Éfeso tinha o que? Uma aversão, odiava esse homem, esse diácono. Ele foi um diácono, né? Ele odiava. Então, era um encorajamento. Olha só, algo que é bom em vocês é o que vocês ainda têm ainda noção daquilo que é errado e vocês odeiam. Então, Jesus está ainda mostrando, olha, vocês têm pontos positivos, está encorajando, vocês têm pontos positivos. Né? E aí o que acontece? Ele faz a promessa. Olha só como que dentro da análise da situação até o fechamento, a promessa, a gente vê toda a estrutura profética. Vocês conseguiram enxergar? Ou seja, a carta é uma carta profética. O próprio Cristo está utilizando um mecanismo profético para poder falar à igreja e falar aos nossos dias. Né? E a promessa é o quê? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz, né? Ao que vencer, concederei X, ou seja, o que? Uma recompensa, né? Darei a Y, né? A igreja, etc. E aqui ele fala o quê? Né? Ao vencedor, olha só, ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então, somente ao vencedor, ou seja, somente aquele que ouvir a infração, aceitar, tem que aceitar a advertência, tem que aceitar a correção e também buscar essa mudança. Ou seja, a penalidade, ou seja, não, eu não quero, Senhor, eu não quero que essa penalidade venha em cima de mim. Então eu quero que advertência e conselho, eu quero me arrepender, aceita e vai e conserta. Somente esse é que vence, né? Ele diz aqui ao vencedor, ou seja, só aquele que consegue se humilhar e buscar esse caminho, voltar para esse caminho novamente, olha só a estrutura profética, voltar, né, é que vai vislumbrar a promessa futura. Né, olha lá, a promessa futura, a promessa de glória. Aqui, ó, a árvore da vida não é o carro novo, não era o cavalo novo, não era a casa de praia lá em Éfeso, irmãos. Não era. Entendeu? Não era um emprego na multinacional dos nossos sonhos, lá no Google, na Microsoft. Não, não era. É a árvore da vida. A promessa é o quê? A promessa futura do que já está pronto, já está estabelecido, não tem mais o que fazer, já está consumado. É ao vencedor. E isso é o que? Já trazendo para as nossas vidas. Se nós somos arrogantes, petulantes, entendeu? Soberbos em algum momento da nossa vida, não aceitamos ali a correção, a exortação do nosso Deus, nós iremos entrar com a penalidade. Porque nós estamos o quê? Fechando os nossos olhos, estamos fechando os nossos ouvidos, estamos abaixando nossa cabeça, dando as costas para o nosso Deus. E aí vem a penalidade. Virei contra ti. Irmãos, se Deus vier contra nossas vidas, a gente vira pó só com a glória dele. Não é isso que ele falou para Moisés? Moisés, não poderás me ver, porque se você me ver, a minha glória vai te consumir. Nenhum homem pode me ver. Então, não tem nem não tem chance contra Deus. Então, essa estrutura literária que eu apresentei aqui, ela está totalmente imersa dentro de um contexto profético. E aí a gente começa a olhar toda essa análise estrutural para a gente ver como que é profundo, irmãos. A gente vê aqui 7 versículos que às vezes a gente lê rápido, a gente passa batido, mas se a gente começa a estudar, como a gente está fazendo agora, olha, versículo por versículo, destrinchando frase por frase, entendeu? E ainda estou dando uma pincelada aqui, eu estou fazendo algo bem superficial, porque tem muito mais para a gente poder aprofundar, entendeu? Não dá para fazer tudo numa aula só. A gente teria que gastar aqui só nessa carta aqui, entendeu? No mínimo umas 2 horas, 3 horas direto, para poder extrair
tudo que só essa carta de 7 versículos nos dá, entendeu? Então, a gente precisa ter essa profundidade, a gente vai ver esse mesmo modelo nas outras cartas. E depois eu vou mostrar até mesmo uma tabelinha, eu vou trazer uma tabelinha para vocês poderem fazer uma comparação, né, de cada uma delas, para poder a gente começar a ver pontos, né, estruturais daquilo que Jesus mostrou e como que isso forma um mosaico maravilhoso, entendeu? Da faceta humana, de como que é composta essa igreja. Então, avançando um pouco mais, a gente vai falar agora um pouco sobre os 5 elogios, né, de que Cristo faz para a igreja de Éfeso, né? Existiam coisas boas, né? Então a primeira era o que? Laboriosa, a igreja trabalhava. Então, irmãos, existem pontos positivos na igreja que às vezes nós temos hoje e que às vezes a gente confunde, né? A igreja de Éfeso, ela trabalhou muito, por isso que ela é uma igreja, era uma igreja experiente, era uma referência, foi uma base de estrutura missionária, por isso ela foi a primeira, né? Foi a primeira que Jesus ele fala aqui, porque era a igreja que tinha mais tempo, entendeu? Ali de trabalho, já tinham já um povo consolidado. Como eu falei para você, né? A igreja era a pedra de tropeço dentro da cidade de Éfeso, né? Ali fazia com que a cidade, os pagãos ficassem loucos, né? Não que a igreja fosse uma pedra de tropeço, irmãos, no mau sentido, mas tipo assim, ela incomodava mesmo. E quando eu falo isso, nós temos que ser essa pedra de tropeço para o mundo. Nós temos que incomodar o mundo. Entendeu? A igreja de Éfeso, ela se tornou essa referência e por isso que ela, depois de 30 anos, recebeu essa carta e ela era ali a referência das 7 igrejas, ou seja, não era qualquer igreja, eram as 7 igrejas principais da Ásia. Entendeu? Você vê que não existe a igreja em Jerusalém, você vê que é na Ásia, a concentração é ali. Então, por alguma razão, o evangelho, o estabelecimento do reino de Deus naquele momento ali, era muito importante naquele miolo. A propagação do evangelho estava muito consolidada. Né? Então, o que acontece? As igrejas elas tinham características, e Éfeso se tornou ali um problema para os pagãos. Se tornou um problema. E hoje, será que nós, como igreja, estamos sendo um problema para o mundo? Ela trabalhava para poder se manter sendo esse problema, levando o evangelho são para os pagãos, levando ali a verdade e lutando contra o paganismo da deusa Ártemis, né, ou Diana dos Efésios. A gente vê esse combate lá em Atos, a gente viu isso, né, na primeira aula. Né? Quando a gente lê aquele bloco de Atos ali, a gente vê o que os homens ali, os homens que faziam imagens, que ganhavam dinheiro, eles queriam o quê? Apedrejar Paulo, eles queriam destruir todos aqueles que estavam pregando o evangelho, por isso que tinham que às vezes fugir e depois voltar. Porque estava incomodando. Será que hoje nós estamos incomodando? O nosso trabalho hoje evangelismo está incomodando o mundo? Será, irmãos? Será que nós temos sido perseguidos? Porque se nós não estamos sendo perseguidos, não estamos enfrentando ali duras aflições, às vezes materiais e espirituais, entendeu? Não estou dizendo que todo crente tem que sofrer, irmãos, tá? Mas é o que a palavra de Deus ela nos ensina, porque Jesus falou: no mundo tereis aflições, sereis perseguidos. Então, assim, se em algum momento a gente está vivendo uma vida muito confortável e nada está acontecendo conosco, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Por quê? Porque se a gente estivesse propagando o reino de Deus da forma como a igreja inicial fazia, nós já estaríamos sendo perseguidos já, irmãos. Alguém já estava xingando a gente, alguém já estava querendo fechar nossa igreja, alguém já estava querendo bater na gente, apedrejar a gente, porque a gente ia ser chato. Só para contar um testemunho aqui. Na semana passada, acho que foi semana passada, se eu não me engano, eu recebi um telefonema, né? DDD 49, se eu não me engano, e aí tocou o telefone, eu não atendi. Eu estava com a Mariana fazendo alguma coisa e tal, eu olhei o telefone assim e tal, achei estranho, aí peguei, liguei de volta, né, para poder saber quem era, de repente era alguém do meu contato do WhatsApp que queria falar comigo, que eu tinha acabado de mandar um banner, alguma coisa assim. Aí o que acontece? Aí eu peguei e liguei de volta. Aí a pessoa atendeu. Ah, alô, quem tá falando? Ah, é o Alexandre tá falando.
Aí eu olhei assim, Alexandre, número DDD e tal, falei assim, o Alexandre tá falando e tal, tô ligando pra poder saber como que você tá e tal. Eu falei, você é o Alexandre de BH, porque eu tenho um conhecido que chama Alexandre, e eu sabia que o DDD, o telefone dele não era de Minas, era de um outro lugar, se eu não me engano, porque eu acho que eu até tenho no meu WhatsApp. Eu falei assim, é o Alexandre de BH? Ele tava ligando de um outro número e tal. Ele, não é não. Eu fiquei assim, gente, que Alexandre que é? Aí, sabe, a pessoa começou a falar, eu vi que não era conhecido. Ela, não, porque a gente tá ligando para alguns números, então eu tô aqui em Resende, meu número é de outro estado, eu tô aqui em Resende, e eu tô ligando para a gente estar fazendo um trabalho de conforto, né, para algumas pessoas, nesse momento que a pessoa está em casa, confinada, né? Não sei se você sabe, ele falando para mim, tem muitas pessoas que estão ansiosas, sofrendo de depressão, né? Algumas têm até mesmo se suicidado, tirado da sua vida, e a gente tem ligado para poder dar um consolo, dar uma palavra de graça, né, para essas pessoas, um acompanhamento, para poder, se ela quiser desabafar, falar com a gente e tal. E começou aí, ali, daqui a pouquinho o Espírito Santo me falou no ouvido, né? Ó, é laço. Aí na mesma hora eu já iluminei, falei, opa, já sei quem é. Mas fiquei na minha, né? Deixei o cara falar e tal, papapá. Eu falei, poxa, que bom e tal. Eu falei, olha, bacana o seu trabalho, olha, Deus abençoe ricamente e tal. É, muito boa a sua iniciativa e tal, mas só por curiosidade, o amigo, ele é de qual igreja? Ah, nós somos das Testemunhas de Jeová. Eu falei assim, ah, tá, legal, tá. Olha, amigo, muito obrigado, tá, pela palavra de consolo. Eu sou cristão também. Poxa, olha, muito bom esse trabalho que você está fazendo. Muitas pessoas estão precisando mesmo, e isso é muito importante, tá? Mas olha só, eu já tinha conversado com ele já há um tempo, acho que uns 10 minutos. Aí a Mariana também estava agarrada na cozinha, eu tinha que dar comida pro Davi. Falei, olha, eu tô com um filhinho pequenininho que na hora do almoço aqui, olha, a gente pode conversar até depois se você quiser, tá? Mas olha, eu preciso desligar mesmo. Eu tô com um bebezinho aqui para poder almoçar. Mas de toda forma, muito obrigado, tá, pela sua atenção. Despedi com toda a educação, tá, irmãos? Eu não desmereci nem nada. E desliguei. Aí, poxa, sabe? Aquilo ali me veio na mente. Foi assim, poxa vida, cara. Uma seita fazendo um trabalho desse. O que que nós estamos fazendo? Sabe? Ligando para um estranho. Está ligando para um estranho. O cara não me conhece. O cara está ligando para mim. Então, será que nós temos feito um trabalho sendo uma igreja laboriosa? Ou será que nós vamos esperar a pandemia acabar para a gente poder começar o trabalho? Então, isso é uma coisa que a gente tem que começar a pensar, irmãos. Entendeu? Segundo ponto, perseverante. Uma característica positiva de Éfeso, era perseverante, se mantinha ali fiel, olha, contínua, entendeu? Seguindo o caminho dela. Ou seja, uma igreja muito consolidada doutrinariamente. Doutrinariamente, uma igreja que não deixava heresias entrar no meio dela. Era perseverante ali, ó, seguia ali firme no caminho, buscando. Né? Temos que ser perseverantes. Isso é uma coisa que não tem como. Né? É um dos nossos pontos doutrinários, né? A perseverança dos santos. Temos que perseverar até o fim, independente do que aconteça. Perdão, do que aconteça na nossa vida, dos intempéries, das tribulações, né? O outro ponto, não suporta homens maus, né? Ou seja, heresias, pessoas ali que venham pregar, fazer coisas ruins, trazer prejuízo à igreja. Ela repelia, tá destoando. Amigo, você está destoando, não dá, aqui não é o seu lugar. Então ela não suporta homens maus, ó, vai para lá. Aqui não. Isso é uma coisa que nós precisamos ter no nosso meio. Será que nós estamos separando, tirando do nosso meio aquilo que não presta? Ou estamos deixando o joio ficar junto com o trigo? É um grande problema. Um grande problema. Nós precisamos, ó, tirar. Claro que essa separação final, quem vai fazer é o nosso Deus, o nosso Cristo, né? O nosso Salvador, nosso Messias, o nosso Deus. Mas nós precisamos ter aqui, no meio da igreja, zelar pela igreja, retirar os homens maus, né? Aquilo que é uma, um câncer para dentro da igreja. Outro ponto, põe à prova os falsos apóstolos. Uma vez que você domina, você tem uma total compreensão da palavra e a aplicação, não só teórica, mas a aplicação, você coloca à prova, né? Porque não adianta ser teórico, não adianta falar, né? A gente tem exemplos, até mesmo, né, lá em Atos, o quê? Né, que
pessoas queriam fazer ali, expulsar demônios em nome do Deus de Paulo. Não é isso que a gente vê? Olha, eu esconjuro você em nome do Deus que Paulo prega. O que o diabo falou para aqueles meninos? Olha, Jesus eu conheço, Paulo também, mas vós, quem sois? E aí, ó, deu uma coça no cara. Então, às vezes a gente é altamente teórico, a gente sabe a Bíblia de cabo a rabo, né, de Gênesis ao Apocalipse, mas não estamos sendo práticos, não estamos colocando aquela ali em prática. E aí é que acontece, o falso apóstolo, ele entra na igreja. Ele entra ali com a doutrina meio torta, entendeu? Às vezes a gente não entra dentro da igreja como pessoa, mas ele entra às vezes, ou por a gente assistir um vídeo de um pregador que está destoando, né, de uma mensagem de uma pessoa em busca de profecias. Tá vendo, às vezes, live de gente entregando profecia aí, dá com pau e não tem discernimento, a pessoa que está no desespero e tal. Ou seja, não está botando à prova. Ou seja, doutrinariamente está entrando por água abaixo. Ou seja, conhece às vezes a palavra, mas não aplica a palavra. E aí é um grande problema. Você é enganado, né? Houve ali a palavra central, mas também houve a heresia. E aí fica nessa. A igreja de Éfeso não fazia isso, né? Ela era rigorosa, rigorosa. Todos esses pontos que nós estamos apresentando aqui faziam com que ela incomodasse a cidade, a população da cidade. Isso é um fato que a gente não tem como esconder. Incomodava. E o quinto ponto, suporta as provações. Uma vez que ela incomoda, irmãos, uma vez que a igreja, como candeeiro, ela incomoda o local onde ela está ali inserida, ela vai ter provação. E o papel da igreja de Cristo é suportar a provação. Tem que suportar, não é bater em retirada. Não é ali esmorecer, não é ali ceder a provação. Então, só na primeira carta a gente já começa já a fazer uma análise da nossa vida, pô. Porque a igreja somos nós, né? A igreja não estou falando de templo, estou falando de nós. Será que nós estamos trabalhando certo? Estamos trabalhando certo? Estamos fazendo mesmo a vontade de Deus? Estamos mesmo pregando o evangelho a tempo e fora de tempo? Será que estamos? Será que estamos fazendo tudo o que nós podemos fazer? Será que estamos fazendo tudo mesmo? Temos que pensar. Estamos perseverando o suficiente? Ou às vezes nós damos aquela cambaleada? Estamos ali com um pé com calçado e o outro sem. Será que nós estamos não suportando os homens maus? Estamos repelindo? Pois às vezes nós não, vamos tolerar, vamos ser mais tolerantes, gente. Temos que ser tolerantes. Será? Será que nós estamos pondo à prova? Botar à prova é o quê? Trazer aquilo que está sendo pregado ou feito na palavra, né? A palavra é a nossa régua de medir. Ela é o nosso padrão de medida. Está sendo colocado aqui dentro da prova? Porque se a gente pega algo externo, coloca aqui dentro e não encaixa, opa, então isso aqui não presta. Traz lá de fora, põe aqui, encaixou, opa, então tá dando a palavra, tá dando a palavra. Então, ó, botar a prova, tem que botar a prova. E por fim, tem suportado? Porque se a gente está fazendo os 4 primeiros pontos, aí, ó, o chicote está comendo nosso lombo. A gente está tomando chicotada do mundo. Por quê? Porque a gente vai incomodar. Entendeu? Estamos sendo incomodados? Aí é um outro ponto que a gente poderia até colocar aqui, porque a igreja de Éfeso estava sendo incomodada. Ela estava sendo ali sendo apurrinhada todos os dias, sofrendo retaliação todos os dias. Não era somente no período de Paulo, era todos os dias. E temos suportado essas provações? E aí nós vamos agora para o ponto que é a virada disso tudo, que interliga isso tudo e que é onde Cristo, ele vai lá, sabe, ele vai lá no calcanhar, ele vai lá na estrutura da igreja, que é o tenho, porém, contra ti. Jesus, ele é tão sábio, tão maravilhoso, que ele foi botando a igreja lá no alto. Né? Olha, poxa, vocês trabalham bem pra caramba. Vocês são perseverantes. Poxa, vocês odeiam ali os nicolaítas, né? Os falsos apóstolos. Vocês perseveram. Poxa, vocês fazem tudo isso. Nossa, olha, que vocês são maravilhosos, mas olha, de nada disso acontece, adianta, porque o primeiro amor vocês perderam.
Ou seja, o primeiro amor, descrito no versículo 4, ele sugere aquele amor do início da caminhada cristã, ou seja, quando a igreja foi fundada, né, pelo apóstolo Paulo, ela viveu dias de intensa consagração, disposição, voluntariedade. Olha, irmãos, voluntariedade. Será que nós temos sido voluntários? Não é voluntários entre si, irmãos, mas é voluntários com o mundo, com aquele que precisa no mundo, porque quem é que necessita da palavra de Deus? É o mundo. Nós já temos, então nós temos que levar isso para lá. E é isso que conectava no início do ministério de Éfeso, da igreja de Éfeso, ali a cidade, a igreja cidade. O que, que se conectava? Era o amor. Uma vez que eles perderam esse amor devido à perseguição, devido ali às chicotadas, às agressões, às mortes, às prisões, o que aconteceu? O coração deles foi endurecendo. E quantas vezes nós estamos com o coração endurecido para o mundo? Estudamos entre si, né, irmãos? A gente está aqui, olha só que bênção, estamos aqui estudando a palavra de Deus, aprofundando aqui, mas às vezes o nosso vizinho não conhece essa maravilha, esse tesouro que nós temos. Ou um estranho qualquer que cruzamos na rua, no ponto de ônibus. Esse primeiro amor já não está em nós. Porque a gente não, sei lá, a gente não quer falar. Não vou falar com essa pessoa, não. Vou falar com essa pessoa, não, deixa quieto. Deus vai me mudar o momento certo. Esperando o momento certo, ou seja, está indo contra a palavra, porque Paulo fala há tempo e fora de tempo. Ele não falou que vai ter um momento certo. É no tempo certo e fora do tempo certo. Ou seja, o primeiro, às vezes nós estamos com o coração tão endurecidos que só alimentamos a si próprio, entre nós ali, e nos fechamos. A igreja se fecha para o mundo e vive numa bolha, numa redoma. Era isso que aconteceu com Éfeso. Ficou tão dolorida, tão machucada, que ela esqueceu que o fundamento dela era sofrer como Cristo sofreu. Que mesmo na cruz, ele estava com toda a sua vida, o seu coração aberto para o mundo. Morrendo pelos eleitos. Ele não se fechou. Ele não se isolou. Ele estava ali para cumprir a vontade do Pai. E era isso que ele estava falando para Éfeso. Éfeso, volta. Volta a esse primeiro amor. Né? E aí, qual é o ponto de vista de Deus quanto a essa situação da igreja? Por nos amar, Deus não nos livra da sua disciplina quando vivemos um cristianismo autêntico, quando não vivemos um cristianismo autêntico. Às vezes estamos vivendo um cristianismo falso, irmãos. Falsos, é o fake news, parece muito, né? É o cristianismo chinês. Parece muito, é nossa, é idêntico. Coloca um do lado do outro, não tem, nossa, diferença nenhuma. Toma ceia, dá a paz do Senhor, veste, põe gravata, corta o cabelo, lá no Mateus, né? Igual crente, anda perfumado. Nossa, se for presbiteriano então, não dá nem glória a Deus alto. É bem contido, estuda a Bíblia, mas às vezes não é autêntico. Dentro de si, o coração é duro, é fechado, não tem amor. Não age, não tem características positivas. E aí é onde nós voltamos lá no versículo 2. Conheço as tuas obras. Entendeu? E fala lá, olha, conheço as tuas obras. E a gente volta no finalzinho do 1, né? Ando no meio de vocês. Então não adianta a gente estar dentro da igreja vivendo um cristianismo falso, porque Jesus, ele é o dono da igreja e ele está andando no nosso meio. E ele passa dentro da gente, olha dentro e fala assim: você é fake, você é verdadeiro. Você é fake, você é verdadeiro. Não adianta a gente mentir para nós mesmos. Então é isso que nós precisamos, com essa primeira carta, já fazer uma autoanálise, irmãos, na nossa vida. Nós vamos ainda, tem mais 6. Aí você imagina como que as outras igrejas que vão receber essa carta e vão ler depois, como que elas ficaram. Imagina. Uma coisa assim absurda, porque elas vão ver uma igreja altamente experiente, poxa, antiga, estruturada, pioneira, ouvir lá falar assim que a igreja perdeu o primeiro amor. Elas vão cair o queixo. Nossa, Éfeso! Éfeso abandonou o amor? Imagina.
Se hoje a gente ouvisse, né? Nossa, aquela igreja desviou a igreja inteira. A igreja que era altamente tradicional virou neopentecostal, virou seita. A gente não ia ficar chocado? É um pouco disso. É um pouco disso. Mostrando que a igreja não estava vivendo um cristianismo autêntico, por mais que ela tinha 5 características boas, 5, mas por causa de uma, aquelas 5 foram jogadas no lixo. Jesus ele fala de uma, o primeiro amor. É o primeiro amor. Então, de nada vale a gente perseverar, a gente laborar, a gente odiar falso profeta, entendeu? Até ser perseguido se a gente abandonou o primeiro amor. Não adianta de nada. Não adianta de nada. E aí, avançando, as características do primeiro amor. A gente tem agora uma análise, né? Não há cristianismo sem a expressão vertical e horizontal do amor simultaneamente. Lembra que eu falei lá no início? Né? O relacionamento com Deus, que é vertical, né? Uma vez que nós dissemos que amamos a Cristo verticalmente, ele vai refletir simultaneamente numa ação horizontal, que é o que? O amor. Se amamos a Deus, amamos o mundo. Né? Amamos o mundo como o alvo a ser resgatado, o alvo a ser que tem que ser levado o evangelho. Não o mundo amar a sua estrutura, mas amar as pessoas que estão dentro dessa estrutura, que não conhecem o amor do Pai. Então, não há cristianismo. Se nós dissemos que amamos a Deus, mas não amamos o nosso irmão, né? Jesus ele fala isso. Estamos sendo hipócritas. Porque você diz que ama a Deus que não vê, mas não consegue amar o irmão que vê. Então, se a gente fala que ama a Deus que é invisível, a gente nunca viu, nunca sentiu, nunca tocou, a gente não sente esse mesmo amor para a pessoa que precisa, que necessita, que a gente nunca viu na vida, aquela pessoa do caixa do mercado, aquele cara que é o frentista, o homem da padaria. Está entendendo? É um pouco desse ponto que a gente tem que analisar. É um pouco desse ponto. Isso é o verdadeiro cristianismo, o cristianismo autêntico. Outro ponto, um amor apaixonado por Cristo nos leva a amar os de fora e a buscar ganhá-los. Isso eles tinham perdido. Então, se a gente não tem esse desejo, irmãos, de buscar os de fora, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, temos que orar, irmãos, temos que começar a orar. Orar e urgente. Porque senão já está acontecendo isso daqui, ó, a carta do Senhor já está batendo nossa carta aqui já lá, ó, a penalidade. Porque senão ele vai fazer isso, olha. Vai fazer, olha, eu vou mover do seu lugar o candeeiro. Irmãos, misericórdia. Se a gente não está amando os de fora e não estamos querendo buscá-los, ganhá-los para Cristo, misericórdia, irmãos. Misericórdia. Vamos repensar a nossa vida cristã e vamos entrar numa intercessão, num jejum, vamos entrar ali num propósito firme com Deus, Senhor, o que está acontecendo com a gente? Mostra, ilumina nossa mente o que está acontecendo conosco. Porque nós não estamos mais querendo, nós não estamos amando, nós não estamos querendo buscar, estamos acomodados, Senhor. Temos que começar a orar a Deus por isso. A chamada ao arrependimento. Uma vez que nós começamos nesse ponto, a analisar esse ponto, vem a chamada, a rememoração, né? Ou seja, o próprio Cristo, ele rememorando as nossas vidas, é a oportunidade, né, de corrigir o que ainda precisa ser corrigido. Em algum momento da nossa vida, existe algo ali que não é corrigido, a gente permanece estático naquilo, errando, e Deus sempre está aqui rememorando. E essa é a oportunidade que Cristo oferece aos Efésios. Lembra-te, pois, de onde caíste. Temos que lembrar. Isso é uma virtude, irmãos, que nós vemos, uma característica que nós vemos aqui, né, do nosso Deus, do próprio Jesus Cristo, mostrando, olha, arrepende-te, né? Eu estou te dando uma chance. É isso que Jesus está falando. Estou te dando uma chance de você voltar. Tá? Eu vi que você errou, eu vi que você pecou, que você cometeu essa infração, mas eu estou te dando uma chance. Né? E é isso que é o nosso outro ponto. Mas Cristo é paciente, ele é amável e nos dá tempo para consideração, ou seja, para poder voltarmos. Só que precisamos entender o seguinte, irmãos: ao mesmo tempo que nosso Deus ele é paciente, amável e nos dá esse tempo, ele não é um Deus que vai tolerar isso eternamente. O tempo dele
é justo, é curto. Ele nos dá tempo suficiente para voltar. Ele não vai ficar a vida inteira, o tempo todo, esperando isso, não. Entendeu? Então, ele é paciente, amável, para você poder voltar e consertar logo. Não fique esperando, porque senão ele aplica a penalidade. Então, nós temos que entrar dentro dessa chamada. Começar a entrar nessa chamada. Senhor, olha, já identificamos, o nosso problema é esse. Senhor, estamos aqui nos humilhando como igreja, juntos. Se é individual, se humilha individual. Se é identificado que a igreja está com algum problema, então a igreja inteira tem que se humilhar, se arrepender e buscar a face do nosso Deus. Senhor, estamos pecando contra o Senhor nisso. Senhor, venha até nós, nos ajude, nos ilumina, nos traz ali a consciência aonde é o nosso ponto de erro e nos ajuda a corrigir. É isso que nós precisamos fazer, a chamada ao arrependimento, porque nós só vamos conseguir voltar a esse local onde nós caímos com a ajuda do próprio Deus. Por si só nós não vamos conseguir, irmãos. Olha só como que às vezes a gente, é uma pegadinha, né? Jesus ele dá a chance, mas ao mesmo tempo ele fala, olha, você só consegue comigo. Tá? Eu te dou a chance de você voltar e consertar o erro, mas tem que ser comigo. Sem ser comigo, você não vai conseguir. Então, a gente só volta aonde caiu com Jesus. A gente só consegue resgatar esse primeiro amor com Jesus, não é sem ele. Então, é isso tudo que a gente tem que trazer às nossas vidas. E algo que é muito interessante que Calvino fala a respeito do arrependimento. Ele fala que depois de iniciado o arrependimento, precisamos dar-lhe continuidade durante a nossa vida toda e não abandoná-lo até a morte, se é que desejamos descansar com segurança em Cristo e nele permanecer. Olha só, fico até aqui arrepiado com a intensidade dessa clareza que ele alcançou do arrependimento, né? Até a morte, se é que desejamos. Será que nós desejamos isso, irmãos? Será que desejamos descansar com segurança e permanecer nessa segurança eternamente? Porque se desejamos, temos que nos arrepender a cada segundo. Coração arrependido, 24 horas, a todo momento. É isso que nós precisamos fazer. Né? E para finalizar, estamos já chegando ao fim, a promessa. Né? Jesus ele nos dá, a promessa é para aqueles que vencerem. A esses dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A promessa que Adão e Eva perderam. Olha só que importante. Eles tinham tudo isso e perderam essa promessa. Ela torna-se atual para aqueles que se mantêm nos caminhos do Senhor até o fim. Não apenas infidelidade doutrinária. Olha que importante isso, irmãos. Mas vivendo a expressão real do amor de Deus. Às vezes nós estamos vivendo isso, uma fidelidade doutrinária e não um cristianismo autêntico. Somos fiéis a uma doutrina da nossa igreja, mas será que estamos sendo fiéis e amando realmente o nosso Senhor Jesus? Doutrina e palavra não é a mesma coisa, irmãos. Temos que ter clareza nisso. A doutrina ela é uma ferramenta, são ferramentas, né, que auxiliam nós amarmos a Jesus. Auxiliam. Elas não é o meio nem o caminho, elas auxiliam. A Bíblia é o caminho. A Bíblia é o objetivo, é o primeiro. A doutrina vem depois. E nós vemos hoje que muitas pessoas são fiéis a uma doutrina, pregam doutrina, mas não pregam Jesus, não pregam o amor de Jesus. E aí é onde está começando, a gente começa o quê? A ver ali a divisão, a separação do cristianismo fake do cristianismo autêntico. Então temos que ter essa consciência. Quem é fiel à fidelidade à doutrina somente a doutrina, não atinge a promessa, porque não tem amor, o coração está endurecido. Agora, aquele que tem amor a Jesus e vive essa vida piedosa de arrependimento constante, é muito mais maleável à doutrina. A doutrina modela, a doutrina, sabe, apara, lapida. É isso que nós precisamos compreender. Por fim, a conclusão. A igreja de Éfeso possuía boa teologia, fidelidade confessional, experiência acumulada, mas faltava o amor. Uma igreja que não tem amor será reprovada aos olhos de Deus.
Será, irmãos, que nós, hoje, se fôssemos chamados diante do Senhor, será que hoje nós seríamos aprovados aos olhos do nosso Deus? Que essa noite a gente possa, sabe, concluir esse estudo bíblico, refletindo, botando nossa cabeça no travesseiro, sabe? E lembrando de tudo isso que o nosso Deus, por meio do Espírito Santo, nos ensinou, porque eu aprendo quando eu ensino para vocês. Antes de eu passar para vocês, eu estava aprendendo. Que possamos, sabe, buscar o amor sincero, o amor verdadeiro de Cristo. E esse amor que é totalmente, sabe, é incontinente, aquele amor que não se apaga, aquele amor que transborda. É esse amor que nós precisamos ter. Não um amor teórico, não um amor superficial, raso, mas um amor transbordante. Porque é isso que Jesus ele queria de Éfeso. Ele não queria a boa teologia, ele não queria a fidelidade confessional, ele não queria a experiência acumulada, ele queria o amor. Foi nisso que Jesus ele foi no amor, ele foi na ferida. Porque se não fosse o amor, ele ia falar que estava tudo bem e não ia ter infração. Mas ele foi no amor. Era o amor que fez a igreja de Éfeso ser a referência. Foi pelo amor que ela nasceu. E é isso que nós precisamos trazer para as nossas vidas hoje. Precisamos trazer esse amor, o amor à palavra, o amor às almas, o amor ao desconhecido que nós vemos todos os dias. É esse amor que precisamos para que possamos ser aprovados aos olhos do nosso Deus.